E aí, meus amores? Hoje eu vim aqui contar pra vocês a minha experiência na Jocum. Esse é meu primeiro vídeo do canal e eu espero que vocês gostem. Pra quem não sabe, eu já fui da Jocum. Sim, eu já fui da Jocum. E aí eu vim hoje aqui contar como que foi essa experiência. Eu, como sempre digo, pra mim a Jocum foi um experimento social. Juro, porque ela aconteceu justamente no período da pandemia. Isso foi em 2020. Estava eu, nessa época eu ainda era evangélica, né? Eu era da Assembleia de Deus, e aí tinha um casal que eles me patrocinavam. Não era sugar daddy não, gente, era um casal de crente lá, eles eram bons de grana. Aí tiveram a brilhante ideia de me colocar numa escola de missão, que é a Jocum. Aí lá vai eu ir pra Jocum. Eu, na época, já era teólogo. Aí chegando lá, pra mim, eu nem fazia ideia do que era. Eu sabia que era caro. Foi caro, amores. Foi caro. Eu lembro que só a inscrição foi, acho que quase R$ 3.000. Sem contar a mensalidade, que era 1.500 ou R$ 2.000. Aí eu cheguei lá naquele lugar, um monte de gente, um monte de mulher, um monte de menino também, né? Chegando lá, eu me estranhei, né? Eu falei, gente, mas que diabo é isso? Quando você já chega no primeiro dia, tem a acolhida. Aí tinha um monte de gente lá fazendo dinâmica, o pessoal se pintando. E eu, naquela época, eu tava numa vibe meio antissocial. Aí eu falei, ai, gente, povo estranho, de comportamento estranho. Eu, hein? Aí, pois bem, chegamos lá e aí a gente foi entender qual era a dinâmica. A dinâmica da Jocum era formar missionários. Eu queria ser missionário? Não sei. Pois bem, a primeira semana foi uma semana de adaptação, que aí funciona da seguinte forma: é dividido em alojamentos. Tinha os alojamentos dos rapazes e o alojamento das meninas, né? E aí o pessoal foi escolher quarto, etc. E eu acabei ficando num quarto com mais três rapazes. Para mim, felicidade, porque eu enfim, na época eu não tinha assumido minha homossexualidade, mas, enfim, não gostava de ficar perto de macho, não gostava, gente. A dinâmica da Chopin é dividida em duas etapas. A primeira é a fase teórica, né, onde você vai se instrumentalizar, né, aprender conceitos sobre missão, como evangelizar as pessoas. E a segunda etapa é do prático, onde você vai escolher um país ou uma região do Brasil que você queira ir para evangelizar. Pois bem, a época que eu entrei ainda não tinha estourado a pandemia, né? Ainda estava naquela época de rumores, assim, etc. E aí, lá estava eu na Jocum. Eu sempre fui muito crítico. E aí eu digo que para mim foi um experimento social, porque eu estava analisando tudo. Não coloquei aquela carga espiritual em tudo, já porque era uma escola de formação. Mas aí quando eu entrei lá, eu entendi que a dinâmica era outra. Tinha a parte teórica, mas também tinha a parte espiritual. Aí vamos lá, né? Gente, a gente tinha que acordar no máximo 7 horas da manhã para a gente tomar o café da manhã. Aí depois, quando finalizava o café da manhã, 7h30 da manhã, tá? E se quiser. Usa se quiser. É a Bahia. Aí tinha um momento do devocional. Você tinha que ficar ali, enfim, refletindo, falando com Deus, escrevendo algo no tempo, porque tinha um caderno de devocional. E aí as pessoas ficavam lá, né, fazendo seu devocional, tirando um período para ler um versículo bíblico, né, para ver o que Deus falava com ela. Gente, eu não fazia nada disso. Eu pegava e escolhia um versículo bíblico para fazer hermenêutica. Eu falava, vai, qual que é a hermenêutica desse versículo bíblico? Aí lá eu ficava lá fazendo hermenêutica, não espiritualizando nada. Aí finalizava, né, o devocional e começava as aulas. As aulas iam das 9 até acho que 11h30, ou na verdade meio-dia. Que aí finalizavam as aulas, você já ia pro almoço. Meu amor, a gente não parava não. Aí finalizava o almoço, era a hora da manutenção. Tinha que limpar banheiro, arrumar lá as instalações, fazer manutenção de alguma coisa que tinha quebrado, lavar a louça. Eu sempre optava por ficar lavando a louça, porque eu não tinha paciência para ficar fazendo trabalho braçal, não, gente. Ficar cortando árvore, levando tijolo, assim, não tinha paciência. Falar, gente, deixa aqui lavando a louça. Então, basicamente, essa era a rotina, né? Vamos o que tinha nessas formações. Vocês iam aprender conceitos sobre missão. Além disso, tinham também, você ia aprender questões sobre sexualidade. Aí já entra a parte que me toca. Por quê?
Ai, gente, era um conceito, né, a visão de sexualidade deles é uma visão binarista, né. E na época eu estava afundado nos estudos de Judith Butler, então, meu filho, eu militava horrores, mas militava, né, aqui, ó, internamente, não falava nada, que eu não sou doida, né, amor? O povo estava lá pagando para mim as coisas, você acha que eu ia reclamar? Não, falou, deixa aí. Aí, enfim, meus embates eram justamente esses, né? Ficar ouvindo questões de gênero lá ultrapassadas, né? Que focou ia ficar assim, se revirando no túmulo, mas enfim, lá estava eu. Aí, quando chegava a parte, né, de que aí tinha a parte também de interpretação da Bíblia, que a gente estuda a Bíblia, e aí, eu olhava tudo como teólogo, gente. Então, eu ficava analisando tudo, sob uma ótica histórica, hermenêutica, exegética, e, enfim. Os teólogos vão entender o que eu estou falando. Mas a parte que me estressava era a convivência com as pessoas. Principalmente com meus colegas de quarto. Eles vão ver esse vídeo, mas a convivência com eles era babado, gente. Por quê? Homem, né, gente? Ainda mais homem hétero. Então, não queriam arrumar o quarto. E, gente, era uma luta. Aí, meu amor, teve um Conta da dia. parte que eles ficavam pelados na sua frente. A Faba. Para a gravação. Que não queria arrumar a cama, que não queria passar o pano, não queria lavar o banheiro. Amor. Aí teve um deles que um dia disse assim: porque essas coisas de afazeres de casa é coisa de mulher. Pô, meu filho, aí o céu fechou. Falei, gente, é o seguinte: se vocês não quiserem arrumar o quarto aqui, eu simplesmente vou falar com quem coordena aqui para tirar vocês aqui, porque eu não sou obrigado a sair da minha casa para ficar com gente que não. Com homem porco, que não quer lavar passar um pano num quarto, não quer lavar um banheiro. Ô, amor, a partir daquele dia, aqueles bofs viraram os homens mais limpos do mundo. Gente, aí eles passaram a lavar banheiro, bonitinho, passar pano de chão. É isso, gata. Vocês caem com esses bofe aí, até as crentes, quer ficar com bofe que só tem poder de Deus e não arruma casa? Tem que arrumar casa. Uxi. Porque, como eu disse pra vocês, tinha um casal lá que bancava tudo. Eles bancavam tudo, amor. Eles mandavam dinheiro pra mim por mês. O que eu fazia? Investia em mim, amor. Comprava umas roupas belíssimas. Aí começou a dar um kikiki, né? Ai, porque você não tá fazendo bom uso? Eu falei, amor, não tá fazendo bom uso do seu dinheiro. Eu falei, amor, o dinheiro é meu. Eu faço o que eu quiser com ele. Oxi, o povo vai gastando com iFood, eu vou comprar roupa. Aí só dava assim, roupa da Guess, da Gap, da Calvin Klein. Amor, porque a gatinha tinha que andar no ouro e na prata. Oxe, Jesus não é o dono do ouro e da prata, então eu sou filho do dono do ouro e da prata, tem que andar com ouro e com a prata. Ainda falando da questão da convivência, as pessoas desenvolveram muito apego. Aí fulano não conseguia ficar longe de ciclano, e aí começou a haver umas desavenças, porque uma pessoa que tinha mais intimidade com a outra, não tô falando de relacionamento assim, amoroso, de amizade mesmo. E aí eu era a pessoa que não era apegada com ninguém. Aí as pessoas falavam, ai, mas você não quer ter relacionamento com as pessoas. Eu falei, gente, se eu quiser ter relacionamento com as pessoas, não vai ser com vocês, não, porque vocês são muito chatos, cara. Eu, hein? Aí eu ficava no meu canto, quietinho, eu falava, gente, sou pessoa de pouco assunto. Mas aí eu vou contar os tem um outro babado, tem a parte mediúnica. Gente, eu era crente do retetê, eu sapateava, pulava e fazia um auê. E naquela época, a minha mediunidade estava muito aflorada. Aí o pessoal, né, conforme ia passando os dias, o pessoal falava, ai, porque eu vou evangelizar. Tinha um quadro lá, né, que as pessoas colocavam para qual país ia. E aí todo mundo já tinha colocado os países que iam. Aí o pessoal assim, mas Rodrigo, você não vai colocar para qual país você vai? Eu falei, gente, entenda uma coisa. Ninguém dessa temporada aqui, a Bridgerton, ninguém dessa temporada que tá aqui vai fazer esse prático. Aí o pessoal, como assim? Falei, gente, vocês não vão. Sabe por quê? A voz me falou, sério, gente. Deus mesmo, Deus tinha me dito. Falou assim: ninguém vai fazer esse prático. Nem você, Rodrigo, vai lá para Moçambique, que na época eu queria ir para Moçambique. Falou, você não vai. Aí eu fiquei, mas, gente, por quê? Gente, deu, acho que 2 semanas depois, estourou a pandemia. Gente, foi o ó. Por quê?
A gente já tinha que ficar 24 horas com aquele pessoal. Às vezes a gente podia sair, que aí no final de semana a gente tinha uma folguinha, que dava pra gente ver a família. Entendeu? É. Aí, aí foi cancelado. Não tinha mais essa folga no final de semana. A gente não podia sair mais. Aí pensei, 24 horas com aquele pessoal. Aí a gente não podíamos mais ir no mercado, comprar as coisas, etc. A gente tinha que pedir tudo por iFood. Enfim, foi uma experiência assim, ó, caótica. Porque aí pensa, todos os dias, até finais de semana com aquele pessoal. Porque aí, no final de semana, eles não serviam almoço. Nós que tínhamos que fazer ou comprar. Esse belo, bonito homem negro não ia fazer comida, não. Eu falava, gente, eu vou comprar. Aí o pessoal, nossa, mas você é muito individualista. Eu falei, não, amor, eu sou esperto. Oxi, falei, tá mandando dinheiro pra mim, eu vou ficar fazendo comida? Quero fazer, não. Falei assim, eu vou comprar no iFood. Então, meu amor, eu cantava no iFood no final de semana. Ai, gente, eu olhava tudo de forma muito racional. Por quê? Você observava certo emocionalismo, né? O objetivo da Jocum é que você faça a missão, né? E às vezes acaba vendo esse apelo muito emocional, né? Romantizando, né? Que Deus tem um propósito que você vá lá pro Afeganistão impor a sua fé para os outros. Essa é a realidade, amor. Eu tô aqui no Brasil, de boa, diversos problemas sociais no Brasil. Aí Deus quer que eu saia daqui para ir lá no Afeganistão, para ir no Camboja, para ir para Moçambique, no terreno do outro, para dizer para ele que aquilo que eles acreditam é errado. E aí vocês precisam acreditar naquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho, entendimento do que é certo. Ai, gente, olha, pra mim tinha muita coisa ali que eu não concordava. Causava, viu? Eu causava tanto que as pessoas tinham uma raiva, porque eu gostava de discordar. Por exemplo, pagava era dois, lembrei o valor, era R$ 2.000 a mensalidade, tá? E aí o que estava incluso nestes R$ 2.000? Hospedagem, né? Que era lá os alojamentos, a alimentação, aí você podia tomar banho, etc, né? Tudo isso estava incluso. Porém, você tinha que pagar para lavar roupa, tá? Você pagava R$ 30 por mês, se não me falha. Não, acho que era R$ 15 por semana. Não lembro muito bem. Senão você não ia poder usar as máquinas para lavar roupa, tá? E assim, quando eu cheguei lá, não tinha máquina de lavar roupa. É, Aí, quando a gente precisava fazer função, tinha arados, aquelas coisas lá, rastelo, né? Lembrei, faz tempo que eu não vejo isso. Usava rastelo, etc. Mas quando chegou lá, tava tudo quebrado. As máquinas antigas. Aí, gente, teve um belo dia, né? Que sempre eles faziam reunião com todo mundo para falar sobre questões lá da vivência em comunidade, né? A respeito desse processo de formação. Falava. Aí teve um dia que eu falei, gente, peraí, gente, eu era boca dura. Eu falava mesmo, oxe, eu tô pagando. Falei assim, gente, tudo bem. Tá entrando aqui R$ 2.000 por mês de mais de 40 pessoas e vocês não conseguem comprar uma máquina decente? Vocês não conseguem comprar um rastelo decente? Não conseguem comprar um carrinho de mão? Falei, gente, se vocês não têm dinheiro para isso, não tem problema. Eu tiro do dinheiro que recebo e compro aqui, porque eu não vou ficar aqui me machucando com carrinho de mão todo enferrujado, com máquina de lavar de 1900 antigamente. Pra quê? Aí tinha uma mona lá, eu não lembro o nome dela, não vou nem falar o nome dela. Que ela teve, acho que vontade de me esganar. Falar, ai, que menino insuportável. Mas, gente, deu uma semana depois, todo mundo comprou o que precisava. Claro, gente, para, para e pensa comigo. Todo mundo pagando 2.000 conto e não consegue comprar uma máquina de lavar? Oxi. Mas, gente, tem tanta. Gente, daqui daria um segundo vídeo, porque tem muita coisa que aconteceu lá é que se eu contar, vocês vão ficar de cabelo em pé. Mas assim, se você tem vontade de fazer, faça. Eu, né, olhando de uma forma muito lógica, não faz sentido, gente. Paulo fez faculdade de missão? Jesus fez faculdade de missão? Não fez, gente. Pagou dinheiro? Não pagou, gente. Com, qual é o sentido de você gastar R$ 2.000? E tinha muita gente pobre lá, tá? E o que me incomodava era isso. As pessoas. Gente, tem coisa que não dá pra romantizar. As pessoas se matando pra conseguir R$ 2.000 pra pagar a mensalidade, senão não ia conseguir fazer a formação em missão.
Pra mim não tem sentido isso, gente. Não tem sentido. Aí tinha o pessoal que romantizava, né? Ficar esmolando, vou usar o termo esmolando, ficar esmolando para conseguir dinheiro para pagar não somente, né, a mensalidade, como pagar roupa, porque, né, precisava de roupa para usar lá, pagar produto de limpeza, porque nos alojamentos nós éramos responsáveis por papel higiênico, produto de limpeza, etc. Aí parem com isso comigo. Além de conseguir R$ 2.000 para pagar a mensalidade, você tinha que matar para conseguir essas coisas? Para mim não tem sentido. Sério mesmo, que Deus quer isso, que você, né, entre em algo que você não tem condição de pagar? Sério. E aí eu via muita gente assim iludida, né? Ah, porque Deus vai mandar. E eu falava, e se Deus mandar? O que você vai fazer? É, gente, é babado. Mas se para você faz sentido entrar para Jocum, seja feliz, que Deus te abençoe lá. Mas para mim foi algo que não fez sentido. Por quê? Além de haver essa questão, né, de mexer muito com as emoções das pessoas, tinha também uma espécie de lavagem cerebral, se é que eu posso dizer desse forma, uma espécie de manipulação por intermédio da religião. Por quê? Tinha às vezes o momento de hombridade. Eu odiava esse momento de hombridade, que nada mais era um bando de homem numa roda de conversa para ficar falando de suas mazelas. Eu nunca fui. Eu nunca fui falar, ai gente, pelo amor de Deus. Quando vai se aproximando do término da formação, chegava um momento que tinha uma espécie de uma dinâmica, que era tipo, o momento da sua libertação, que você ia lá para contar os seus pecados, para conseguir perdão e libertação. Aí quando chegou esse dia, gente, eu fui lá, que aí era uma das aulas que era de libertação e batalha espiritual. Eu subi lá, né, para falar lá com os líderes. Aí eles, você tem alguma coisa para falar? Eu falei, não tenho nada. Eu já estou totalmente liberto. Gente, não tinha. O que eu ia falar da minha vida para um bando de gente estranha? Que poder eles tinham para me libertar, né, da homossexualidade, ou me libertar, né, de não ser uma pessoa cisgênero, né, na época. Hoje eu me considero uma pessoa cis, mas na época eu não me considerava. Eu falei, pra quê? Então, assim, eram coisas que para mim não faziam sentido. Para mim partia do puro emocionalismo. Além de, né, haver esse emocionalismo, as pessoas gastavam dinheiro, tinham que tirar dinheiro de onde não tinham, porque acreditavam que tinham um chamado de Deus. Eu acredito que se você tem um chamado de Deus, Deus vai te dar o recurso. Se Deus realmente quer, né, que você esteja em missão, Deus dará o recurso, né? Eu entendo que Paulo trabalhava, né, fazia suas redes para conseguir dinheiro, né, mas é isso, se Deus quer que você esteja na missão, Deus vai dar a condição. Agora você, sem um puto no bolso, sem um tostão no bolso, vou lá fazer missão porque Deus vai mandar. E se não vier nada, gente? O que vocês vão fazer da vida de vocês? Entendeu? Gente. Então, assim, se para você faz sentido, vai, seja feliz, Deus te abençoe. Mas para mim, não fez sentido algum. Eu vou falar dos bofe. Tinha uns bofinhos lá que era bonitinho. 2, 3 se salvavam, tá? O resto, não tinha beleza. Pode ser que outra pessoa ache bonito, mas eu não achava, não. E o Pedro? Para a gravação. Mas, ó, não peguei ninguém lá, tá, gente? O povo ficava. Ih, amor, era babado, viu? Uxi. Eu vou deixar bem quietinho porque eu não quero tomar processinho. Tinha um bofe lá que ele tinha muscularidade tão frágil. Aí você acabava se desencantando. Broxava. Eu falava, eu não quero nada com esses bofs, não. Eu só ficava vendo lá o pessoal em suas dependências. Um arranca-rabo, o povo brigando. Era um kikiki só. E aí, barraco! Aí quebra, quebra! Foi um experimento social interessante, porque eu pude observar como a religião influencia as pessoas, né, no comportamento, na cosmovisão, até mesmo nas relações interpessoais, né? Eu pude ver como a religião fundamentalista, né, tem esse poder de influenciar a vida das pessoas. Então, foi muito interessante, porque me trouxe muito amadurecimento, né? Assim que eu saí de lá, eu tive uma outra percepção, né? Como eu falava muito na época, uma outra perspectiva da religião em si, em específico, da religião cristã protestante.
né? Isso me trouxe muito amadurecimento para eu entender que ali não me cabia, até mesmo quanto a questões, né, da minha sexualidade, do meu gênero. Então, aquele espaço não me pertencia. Algo engraçado que tinha também, que nós precisamos fazer, era o tal do semanário. Semanalmente a gente tinha um caderno onde a gente precisava falar como que foi a nossa semana, né? Onde eu consegui ver Deus se manifestando. Gente, alguém pode falar, mas está sendo sarcástico. É a minha percepção, era a minha percepção, porque tudo ali era muito carregado de emocionalismo. Eu, quanto alguém que fui da Assembleia de Deus por mais de 10 anos, eu entendo a experiência de espiritualidade de uma outra forma. Ela é muito mais pés no chão, né? É muito mais racional. Não é apática, mas é mais centrada. E aí, quando eu via aqueles excessos assim, eu falava, ai, gente, vamos estar parando de se iludir? Mas aí tinha esse tal de semanário. E aí o semanário não era somente eu que lia, não, tá? Meu amor, tinha o meu diário lá que tinha uma outra pessoa que lia, que era, digamos assim, meu orientador. Que aí uma vez na semana a gente fazia 1 a 1, que ele ia falar sobre o meu semanário, né, o meu diário, o que ele leu, o que eu achava. E aí, né, o Boff lá, que era o meu orientador, ele ficava gag, né? Porque eu falava, gente, eu falava de questão de gênero lá no meu semanário. Eu falava, vai, a cada dia que estou aqui tenho percebido que ser uma pessoa heterossexual não abarca a minha existência. Ser uma pessoa cis também não abarca a minha existência. E aí não tinha muito o que falar, né? Porque o quê? Ele ia discutir comigo, com a teóloga, formada em Foucault e Judith Butler. Aí eu ficava assim pensando, falava, gente, este bofe deve me odiar, gente. E esse foi o relato de hoje, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, já curte, compartilhe esse vídeo, se inscreve no meu canal. Me dá aquela força. Tô começando agora. Vamos ajudar quem tá começando, coleguinha? Mas eu espero que vocês tenham gostado. E até